Não, deixa-me perguntar para o pessoal. Três notas antes de começar a minha apresentação. Primeiro, a minha apresentação vai ser de certeza muito menos poética e muito menos cínico-cómica e muito estimulante como os meus assessores. E, portanto, não, por isso é que talvez tinhas razão, era importante termos apresentações antes, se calhar tinha posto um bonecos também para estar ao mínimo, equiparado com os colegas, mas farei o possível para assim fazer. Primeira nota. Muito importante esta questão da mobilidade, que também é uma das batalhas que o Robert sabe, que prezo muito e que faço muito à minha escala, pelo possível, nesse sentido. Recordo um fator que, de certeza, ele sabe bem, que é, ainda há pouco tempo vi um estudo que há 100 anos atrás em Londres, ainda no tempo das carroças, a velocidade média por hora era 10,2 milhas por hora, e 100 anos depois, com os automóveis e tudo, a velocidade média em Londres é 10,2 milhas. É verdade que a cidade mudou muito, é uma consideração filosófica muito interessante. Eu considero hoje em dia as pessoas que andam de bicicleta como verdadeiros heróis. Já foram mais, agora as coisas estão a ser ganhas, as causas, é quase como as primeiras sufragistas há 100 anos atrás. É uma batalha também. Portanto, parabéns também. Essa é a primeira nota. A segunda nota é que, como eu digo, como o Robert bem disse ao princípio, não conheço bem Algés, nunca trabalhei ou vivi aqui, portanto foi muito bem perguntado, logo a primeira questão, vou pôr-me nu, mas conheço razoavelmente bem as dinâmicas da metrópole de Lisboa, onde Algés está profundamente integrado, portanto é mais nesse sentido que eu vou tentar falar. Atrevo-me a tecer algumas considerações que serão em voo de pássaro sobre aquilo que pode ser feito no urbanismo de proximidade em Algés nos segundos. O último ponto é os parabéns à organização, antes de eu falar, ainda por cima num teatro feito pelo Nuno, que eu me lembro bem dele, que até fico um bocadinho emocionado com isso. Eu espero que ele, se ele estivesse aqui, de certeza que apreciaria muito a vossa atitude e que ficaria ingenuamente, como sempre, espantado por a Câmara ou outras entidades organizacionais não estarem num evento de cidadania. Vamos a isso. Então, eu tenho que... Foi um momento que uma pessoa nunca quer ficar emocionada com uma coisa, mas eu não faço. Bom, 4 pontos. Primeiro, a metrópole de Lisboa, como está hoje. O segundo, aquilo que se discute, enfim, hoje em dia, mas desde há algumas décadas atrás, os meus colegas, incluindo os arquitetos do património e do ambiente, falaram muito bem ao princípio sobre as mudanças que estamos hoje em dia a perceberem que o território é absolutamente essencial e face a um dos maiores desafios, talvez o maior desafio do século XXI, as alterações climáticas, a importância central de fazer os territórios mais humanizados e mais ecológicos. Sobre isso, o terceiro ponto. E o quarto é um pandan com estes dois primeiros. Como está a metrópole, como está o urbanismo, como está a mudar, quer a metrópole e tem algum pandan, e desculpa do Armião, não conhecendo bem Algés perante as mudanças da metrópole e Algés perante a mudança da urbanismo. Aqui, informação pelas imagens que mostraram, não era? Isto, em princípio, aparecia em movimento. Preocupei-me em ser um bocadinho em filme, mas não aparece, mas enfim. Paciência. A metrópole de Lisboa hoje. A metrópole hoje, agora aparece, é uma metrópole bastante diferente daquilo que uma parte importante e muito importante dos slides que os colegas da primeira apresentação fizeram. Ali está Algés, naquele pequeno círculo azul, Algés, e Cruz Quebrada, e Linda a Velha, e Miraflores. Os atuais territórios da atual freguesia da União, freguesia de Algés, etc. Em que é, obviamente, basta olhar para esta imagem para se perceber perfeitamente a absoluta centralidade deste território em relação às dinâmicas metropolitanas, a esta, hoje em dia, metrópole, que foi e ainda é uma das cidades mais importantes da história do mundo. Apenas duas pequenas imagens para vos mostrar. Imagens satélites, o POSAT 1 e o POSAT 2. Estão 15 anos entre estas duas imagens. Uma é de 1987 e outra é de 2002. Bom, não vou falar de 87 e 2002, vou falar dos censos entre 1981 e 2001, em apenas 20 anos,
construíram-se na área urbana de Lisboa 7 vezes mais casas do que o avanço demográfico. Eu fiz umas contas com os meus alunos muito simples e dividimos por anos, por meses, por semanas, por dias, por horas. Neste período de 20 anos construíram-se 2,3 casas novas por hora. O que é um verdadeiro, incluindo à noite, quando estamos a dormir. O que é verdadeiramente assustador e que mostra bem esta dinâmica enorme de expansão e fragmentação da metrópole. Por várias razões, não é hoje o tema, mas Algés, que era uma relativa periferia, muito simpática, balnear, com alguma burguesia, como aqui foi referido, com alguns exemplos arquitetónicos interessantes, que de repente já está plenamente integrada nas dinâmicas metropolitanas e nas centralidades que aqui estão. É evidente que há muitas razões para isto ter acontecido, algumas delas profundamente ligadas à própria democracia, o direito à habitação, o direito ao conforto, o direito à família, o direito ao divórcio, o direito a pessoas viverem sozinhas. Portanto, há uma expansão natural, inevitável, mas que poderia ter sido feito com melhor ordenamento do território e melhor atenção pelos territórios e pelas vidas. Mas o que interessa colocar aqui é o ponto de Algés neste momento. Bom, por isso, estas partes é que são as mais aborrecidas, mas perdoar-me-ão, mas vou falar um pouco delas, de como está a metrópole de Lisboa hoje em dia. Hoje em dia é comum dizer-se que estamos a entrar num novo paradigma da civilização. A era digital, a internet, o fim da indústria, pelo menos no mundo ocidental, na Europa, Estados Unidos, etc. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade e, de facto, estamos a assistir hoje em dia a uma mudança profundíssima de todo o planeta. Eu bem sei que, desde sempre, todas as pessoas, todos os pensadores diziam sempre: agora no meu tempo é que está a mudar. Não, no meu tempo é que as coisas mudaram, não do meu pai ou do meu avô. Mas hoje em dia sabemos bem, de facto, que as coisas estão a mudar muitíssimo e muito radicalmente. Eu dou sempre o meu pequeno exemplo, o colega anterior também falou de si próprio, em que eu andei em carros de bois, na aldeia dos meus pais, e hoje em dia tenho um telemóvel 4G, não estou a falar do meu avô e de mim, estou a falar de eu próprio, da mesma pessoa, e muitas pessoas que aqui estão também têm essa experiência e muitas vezes ficamos aturdidos com esta enorme vertigem de mudança em que estamos a assistir. E isso é particularmente visível nos nossos cotidianos, nos territórios dos nossos cotidianos. Lisboa hoje em dia é Lisboa, perdoar-me-ão os algelenses, mais acérrimos do seu bairrismo, mas eu, quando falar de Lisboa, estou a falar disto. Estou a falar disto. De uma região que vai, no mínimo, de Setúbal a Torres Vedras. É tudo Lisboa. É tudo Lisboa, com as suas diferentes freguesias, bairros, pequenas cidades, pequenas vilas, etc. Está tudo num enorme sistema, numa enorme macromolécula, em que, como dizia o Sérgio Godinho, isto anda tudo ligado. E Lisboa está, hoje em dia, uma região muitíssimo mais cosmopolita do que era antes, sem dúvida nenhuma. Estamos completamente abertos ao mundo, à globalização. Ainda bem, faz parte do ADN de Lisboa ser aberta ao mundo. Eu trabalho muito em Barcelona e, apesar de todas as virtudes enormes, como os meus colegas sabem, do urbanismo que existe em Barcelona, mas não se compara, são mais fechados. A energia de Barcelona é mais centrípeta, a nossa é mais centrífuga, mais aberta, mais ligada às diferentes partes. E o que faz com que fiquemos muito integrados nas tendências vanguardistas mais globais. Muita gente adora Lisboa, Lisbon está nos areópagos de todas as partes, às vezes quando queremos, muitas vezes quando não queremos bem assim, mas é um estado quase inevitável do nosso ser, do nosso ADN. Porém, temos, apesar das heranças de não percebermos o território, como já aqui muitas vezes foi falado, e continuará a ser no futuro, espero eu, e que faz com que este diferencial enorme entre uma cidade completamente aberta, que quer receber os outros, quer receber novas ideias, quer receber novas perspectivas, mas que de repente não sabe muito bem como gerir esta torreira completamente aberta, e ficamos muito atrapalhados com o que fazer. A fase pós-troika, chamemos assim uma forma benevolente, não é? A fase pós-troika, em que há novas políticas socioeconómicas e ecológicas em questão, vemos isso neste atual governo, em que, por um lado, há umas movimentações ecológicas interessantíssimas, mas, por outro lado, vai haver um aeroporto de Montijo, por exemplo. Portanto, há contradições dentro das próprias estruturas da administração que mostram bem a ambivalência dos tempos em que estamos hoje em dia. Desculpem-me mais uma vez o tecnicismo, mas esta questão é importante. A intermediação, razoável capacidade de intermediação global em setores. Isto é a função de Lisboa. Intermediação. Era aquilo que fazíamos no século XVI, em que a pimenta vinha da Índia, o ouro do Brasil, a madeira não sei de onde, e depois a exportávamos para outros mercados da Europa. Nós somos comerciantes.
Hoje em dia diz-se intermediação. Chamem como quiserem, mas sobretudo temos capacidade, uns melhor, outros pior, de fazer intermediação. Não é por acaso que a maior parte dos grandes setores económicos e empresariais portugueses estão muito ligados à distribuição alimentar. Portanto, quer queiramos, quer não, os grandes centros comerciais, os grandes Pingo Doce, etc., é difícil, é fundamental geri-los de melhor forma, consomem demasiado energias urbanas que não deviam consumir tanta, mas é uma certa tendência do mundo empresarial português com o qual temos que aprender a viver e lidar, mais uma vez com regulação e com mais educação. Mas, sobretudo na parte também da cultura, das indústrias criativas, muita gente a vir agora do Brasil, de África, de outros locais, o que é, mais uma vez, o ponto que eu disse ao princípio, absolutamente extraordinário que devemos prezar. Algés, como ponto, um dos territórios, um dos bairros absolutamente centrais nesta grande metrópole, terá tudo a ganhar também com esta maior diversidade, maior abertura, mas se for feita, de facto, com políticos e mais participativos. Porém, e há aqui uma questão que eu queria deixar para o final deste ainda primeiro slide, o Robert também vai se zangar comigo, acho eu, porque ainda faltam para aí uns 15 destes. Há uma questão, para mim e para todos aqui de certeza, obviamente, muito preocupante hoje em dia, é que o sobreaquecimento desta abertura de Lisboa provocou um enorme sobreaquecimento, por exemplo, no mercado imobiliário. E sabemos muito bem como hoje em dia as taxas de esforço das famílias para comprar ou arrendar a habitação estão a níveis absolutamente fora de controle e ao qual, infelizmente, parece que grande parte dos nossos governantes ainda não perceberam bem o enorme drama que é, sobretudo para quem não é proprietário, para quem não tem casa. As gerações mais novas, um dia mais tarde, em breve, creio eu, vai haver protestos cada vez maiores, não diria os coletes amarelos nas ruas, mas talvez porque a questão da habitação tornou-se seríssima. Portanto, neste momento, as gerações mais novas têm uma dupla precariedade. Precariedade laboral e precariedade residencial. Algo que me espanta muito com o passar dos meses, como é que ainda não está como o primeiro tema, quase como as alterações climáticas, diria eu, que é essencial. Eu pus aqui 3 imagens da ponte. A ponte há 50 anos foi inaugurada, já há mais de 50 anos, e agora a ponte em baixo, que é um dos símbolos da Web Summit, e, portanto, é uma ligação constante do território. Em termos metropolitanos, muito rapidamente, o que é que está a acontecer? Está-se a verificar que a zona central de Lisboa, há quem chame de zona histórica, é um termo que não me agrada demasiado. Para mim, a zona histórica de Lisboa, no mínimo, até Alvalade. Alvalade é a história, é a zona histórica. E muito mais, como aliás bem referiram aqui, Algés é também zona histórica desta grande metrópole. E portanto, toda esta faixa, que é até à segunda circular quase de Lisboa, e que vai pela linha do Estoril, incluindo Algés, incluindo Parede, incluindo Oeiras, etc., tudo isto é uma zona absolutamente central, como aliás já havia essa tendência desde o tempo dos descobrimentos, estender-se ao longo da marcha marítima. O que é que está a acontecer? Está a acontecer uma grande qualificação toda esta zona, muito mais cara, e aquilo a que se convencionou hoje em dia chamar, e creio que é um termo que já todos conhecem, gentrificação, está de facto a acontecer em todos estes locais, de uma forma mais do que noutros, é obviamente que sim, mas aqui em Algés, certeza que isto também estará a acontecer. E portanto, o que é que acontece? Ao mesmo tempo também, aquilo que nós, lisboetas, de uma forma pomposa, evidentemente chamamos as periferias, não é? Estão neste momento a qualificar-se bastante. Portanto, aquilo que antes eram periferias muito desqualificadas, Odivelas, Martins, até Pinhal Novo, etc. É preciso ir lá. Eu vou muitas vezes a esses locais com os meus alunos, não estou a falar agora de Algés, que Algés considero centro. É preciso ir lá a esses locais para perceber o esforço enorme que tem sido feito por essas populações e pelas alternativas para a dignificação de todos esses locais. E, portanto, a metrópole está finalmente, após décadas de enormes desvarios e desqualificações, na medida do possível, a qualificar-se. O colega há pouco falou da obesidade. É um corpo enormemente obeso, que comeu maionese e hambúrguer durante décadas, e que agora, enfim, começa a aprender a viver, a fazer umas marchas de bicicleta, fazer o possível, não fazer demasiado se não tem um ataque cardíaco, isto vai com o tempo, embora haja aí as alterações climáticas, mas que vai fazendo o seu caminho progressivamente. Há investimentos, último ponto, investimentos estruturantes ou grandes projetos urbanos que no próximo futuro também irão, mais uma vez, alterar bastante estas dinâmicas da metrópole. A zona do Beato Marvila, as estratégias do Oeiras, coloquei ali, são várias, sabem das melhor que eu, certamente. Aeroporto de Montijo, o Arco Ribeirinho Sul é Lisnave, CUF,
siderurgia, no Seixal, que se espera que haja dinamizações imobiliárias, populacionais, etc. Relocalização de equipamentos estruturantes. Eu sou da Universidade Nova de Lisboa, os meus colegas de Economia e de Direito vão agora para, e já grande parte já foram para Carcavelos, como sabem. Isso implica uma deslocalização de cerca de 500 docentes e corpo técnico, mais quase 2.000 alunos para aquele local. E, portanto, todas estas decisões provocam grandes mudanças nesta metrópole em que vivemos hoje em dia. E, finalmente, corredores ecológicos, que os colegas também falaram. Eu dou um exemplo do Eixo Verde Azul, que toca aqui em Oeiras um pouco também, ali na Rabeira do Jamor, e que é muito interessante também todas estas movimentações que estão a acontecer. E, finalmente, desde 1 de abril de 2019, que é um dia que ficará para a história, não da metrópole, mas do próprio país, temos os espaços sociais, algo que muitos de nós estávamos a dizer, então o Edgar Robert, estávamos a propor há décadas, não é? E agora não interessa quem foi o autor, todos querem ser os autores, não é? Mas ainda bem, é bom sinal, e que finalmente também por este movimento vai mudar radicalmente a breve prazo as dinâmicas da metrópole. Há um plano metropolitano de adaptação às alterações climáticas, há muitas questões muito sérias a resolverem, a mitigar, não a resolverem, infelizmente, em termos de alterações climáticas. A bacia mediterrânica, entre as quais este nosso estuário se inclui, apesar de estar dentro do Atlântico, vai ser daqueles mais afetados neste século pelas alterações climáticas e, portanto, convém estar minimamente preparado, com boa resiliência para as questões que aqui. E, portanto, resumindo, não Algés, mas metrópole, onde está Algés, 4 grandes questões transversais. Primeiro, na economia. Não é primeiro nem segundo, é uma. Muitas vezes falamos de ecologia, muito bem, muitas vezes falamos de habitação, e muito bem. Eu digo sempre aos meus alunos, nunca se esqueçam do emprego. As pessoas nunca vão estar satisfeitas se não tiverem rendido, se não tiverem projeto, se não tiverem realização. E, portanto, a economia radicalmente diferente vai obrigar a que olhemos para os territórios e o seu empreendedorismo local, o comércio, as pequenas atividades, as startups para os jovens, é um dos pontos mais essenciais para as dinâmicas, para a qualidade de vida, para os direitos à cidade, para os direitos à família e de qualquer ser humano, de qualquer geração. O segundo ponto é a questão da habitação de facto, não é? Aquele gráfico, parece um gráfico inócuo. Como é que se faz para apontar? Não, assim não era certeza. Precisa das setinhas. Mas agora voltou para um princípio. Então vou andar. Este gráfico aqui é um pouco inócuo, mas mostra as chamadas taxas de esforço das famílias na compra ou arrendamento de habitação na metrópole de Lisboa, sendo que aqui isto é o início de 2016, isto é o final de 2018, no município de Lisboa, no início de 2016 era 38% do rendimento familiar médio era para a compra ou arrendamento de habitação. No arrendamento é mais difícil do que na compra, se formos ao banco, para poucos aqui aos detalhes metodológicos. Ao fim de 3 anos estava em 58%. 58% é impossível, porque não sobram 42% para todas o resto das despesas familiares, o que é também impossível. Augusto, por aqui está o Oeiras, mas sei de cor que a seguir a Lisboa a subida mais espetacular é Cascais, e logo a seguir Oeiras. Embora aqui esteja a análise pelo Conselho, não está por freguesia, será interessante perceber o que é que se passa aqui nas dinâmicas próprias de Algés. Depois temos, claro, as questões das alterações climáticas, da ecologia, das mudanças comportamentais que temos que ter, das mudanças energéticas, das questões da alimentação, tudo isto. E, finalmente, prezo muito, e a primeira apresentação dos colegas foi muito nesse sentido, a questão da identidade, da formação de comunidades. Em tempo de redes sociais, o Robert há pouco disse que eu não gosto demasiado do Facebook, é verdade, porque tem dupla face, o Facebook no mínimo, mas enfim, é importante para algumas informações. Mas em tempo de redes sociais, em termos de muita digitalização, mais que nunca, diria eu, tornou-se essencial o sentido de comunidade. E esse sentido de comunidade pode-se fazer por muitas formas, incluindo com o digital. Mas o território
e a visão de bairro e de proximidade. Já não temos que ter a noção clássica do vizinho, ou talvez sim, mas há novas formas de comunidade que são absolutamente vitais. E aí não podemos ser demasiado pós-modernos, alguns daqueles problemas de Lisboa. Como estamos totalmente abertos ao mundo, achamos um piadão que todos venham, que todos surgem e que sejamos hospitaleiros, mas temos que pensar também naqueles que cá residem, e já agora aqueles que cá residem não os chamam portugueses, podem ser bangladeshis, franceses, paquistaneses, minhotos, bebês, nem interessa, que residem cá. E quem reside cá tem uma consciência diferente de quem só passa. Isso faz toda a diferença. Vota, para começar, paga impostos. Isso sim é uma diferença muito grande para as questões da comunidade. E finalmente passo ao ponto 2. O Robert, como eu disse, vai se zangar comigo e portanto são 4. Vamos ver muito rapidamente. Eu vou passar este, poderia falar deste, mas vou pôr mais para a frente, a dizer o seguinte. A União Europeia, onde nós estamos incluídos, convém lembrar, ainda por cima do dia 2, não é? O número que saiu ontem, hoje à meia-noite, a União Europeia está a fazer um esforço enorme, mas a União Europeia também tem várias faces, não é? Há os mais malandros das finanças, mais austeros, há outras partes que são interessantes, na cultura, etc. Mas temos aqui, na questão do território, em que a União Europeia tem feito um trabalho notável para dizer às cidades e às regiões da forma como os territórios podem ser governados de uma forma mais moderna, mais humana e mais estratégica e participada. Isto é um exemplo de um programa que o Robert também participou, e eu também, o programa Urbact, em que explica o que é desenvolvimento urbano integrado, sustentável. Há N documentos a mostrar cidades do amanhã, as novas agendas urbanas, as estratégias novas que existem, que são publicadas. O Eiras também participa em algumas redes e que mostra bem aquilo que é essencial. De uma forma muito resumida, espero que percebam. Digamos que, se antigamente se pensava sobretudo em habitação, hoje em dia temos que pensar em habitar. É habitação, mas é muito mais que isso. Se antigamente se pensava em empresas, hoje em dia é redes de valor, redes de conhecimento, redes de interligação, etc. De antes pensava-se em transportes, hoje em dia temos que pensar em redes de mobilidade, redes de acessibilidade, e o meu colega sabe explicar isso muito melhor que eu, certamente. Espaços públicos ou espaços de sociabilidade. Porque muitas vezes há aqueles projetos de espaço público em que fica tudo renovado, nunca mais lá ninguém vai. Fica completamente seco e oco, sem sequer uma árvore, sem sequer bancos ao sol, etc. Espaços verdes, eu também me recordo bem desta tipologia. O que interessa hoje em dia são estruturas ecológicas. A relva, a vulgar relva, é altamente danosa para as questões energéticas, as alterações climáticas, precisa de constante rega, por exemplo. Portanto, há muitas formas de entendermos hoje em dia as estruturas ecológicas. Equipamentos, durante décadas e bem no nosso país, construíram-se equipamentos, e muito bem, escolas, teatros, hospitais, centros de saúde. Talvez valesse a pena olhar para dentro dos equipamentos e investir naquilo que se chama a superestrutura, programação, agentes culturais, agentes de saúde, agentes de escolas, etc. E finalmente consensos, uma palavra que se usava muito e que eu detesto. Porque o que eu gosto é compromissos. Porque compromisso implica participar, ouvir o outro, fazer compromissos, assinar e se calhar não ter tudo aquilo que se vai protestar, mas fazer um acordo. É muito diferente de um consenso. Consenso é uma palavra demasiado sonsa. Compromisso é mais ativo, mais dinâmico. E, portanto, basicamente, deste lado para este, sem esquecer este lado, é como se tivéssemos à maneira de um Lego, grandes blocos de fazer cidade. Eu sei que muitos arquitetos ainda pensam assim, muitos urbanistas, para pensarmos em termos de sistemas interligados uns com os outros, em que o sistema, a minha filha mais velha está agora para mim o sistema respiratório, o sistema sanguíneo, e que tudo isto anda ligado, como eu disse há pouco. Portanto, é preciso perceber isto de uma forma mais interligada. Há pouco, de uma forma talvez pomposa, o Robert perguntou-me que eu era disse que era urbanólogo. Acho que somos todos um pouco. Não podemos hoje em dia ser apenas especialistas em habitação, ou em mobilidade, temos que perceber a cidade e a vida cotidiana da cidade. Há mais trabalho, mas é mais simples. E finalmente Algés. Algés, eu peguei estas imagens do PDM, de Eiras, de 2015, para mostrar, isto é a estrutura ecológica municipal, como está no PDM, e que mostra bem toda esta via. Portanto, há aqui a A5, portanto, estamos a falar desta zona aqui, talvez, se quiserem falar apenas, e já não é pouco, desta zona aqui, mas é obviamente uma malha bastante urbana, que tem aqui a zona da Marinha, que para já não é intocável, não é? Embora tenham aqui escolas ao lado, pelo que eu percebi,
mas é uma zona bastante urbana e que tem, como muito bem dito também pela primeira apresentação, umas estruturas ecológicas que são a base desta construção artificial humana ao longo destes séculos. Aqui também se vê na Carta de Classificação do Solo como é que é a tipologia de urbanização consolidada, a tipologia clássica do urbanismo. Mas o mais interessante é perceber, e depois há também aqui a área de reabilitação urbana. Fui tudo buscar isto à net, as informações que existem nos sites da Câmara Municipal de Oeiras. A área de Algés, Cruz Quebrada, dá fundo, em que, e por isso pus aqui a citação respectiva, começa aqui e termina aqui: o núcleo de Algés de cima, com ruas estreitas e íngremes, pátios e becos, preserva ainda a memória de quintas e a capela Nossa Senhora do Cabo. A Baixa Comercial de Algés diferencia-se pela densidade de comércio e serviços, pela aplanação, regularidade de malha urbana e do edificado. Nestas áreas associam-se problemas de edificação e do espaço público e pontuam situações de vazios urbanos, obsolescência de usos ou desqualificação grave que constituem oportunidades de regeneração urbana. Vou citar a Câmara Municipal de Oeiras. As características excepcionais desta ARU justificam assim é meu, uma abordagem integrada de intervenção em infraestruturas, em espaço público e edificado, e a especificidade de alguns conjuntos justifica a constituição de eventuais unidades de intervenção de pequena dimensão. Ou seja, parece que está tudo preparado para se começar a obra, a ação, não é? Aqui é um estudo que eu coordenei com o professor Augusto Mateus, que estará cá daqui a 15 dias, e portanto ele se calhar vai se zangar comigo. Tenho aqui 2 slides desse estudo, porque ele vai trazê-lo, muito provavelmente, em que fizemos para a Câmara de Oeiras na altura. Eu era colaborador do Augusto nessa altura, e mostra o seguinte: isto é o território de Oeiras, do município todo de Oeiras, e nós dividimos, de acordo com vários indicadores, características, etc., não vale a pena aqui dar todos os detalhes, dividimos o território em diferentes zonas, com dinâmicas próprias distintas. Nós estamos a falar aqui da 1, é curioso, ou talvez não, que seja a zona 1, nós chamamos, não é? Talvez porque vínhamos de Lisboa, de uma forma um bocado, de facto, demasiado imperial, eu sei, mas vínhamos de Lisboa e é a zona 1. E aqui o mais interessante é que as conclusões deste grande estudo que fizemos é que isto é a implementação das empresas do terciário superior, não todas, as empresas do terciário superior. Não são empresas de comércio, não é terciário, que não é superior, não é inferior, não é superior. Não são empresas de indústria, não são empresas de agricultura, são empresas de um terciário que empregam qualificados, que empregam jovens licenciados, que têm um valor acrescentado e uma dinâmica relativamente distinta da média dos setores macroeconómicos e micronacionais. E, portanto, víamos aqui que os pontos são as diferentes empresas. Isto já foi há algum tempo, mas hoje em dia creio que a dinâmica não mudou assim tanto, apesar de tudo, embora esteja a mudar. E vemos, de facto, que esta zona onde nós estamos é muito ativa em termos de terciário superior. Já na altura, como podem ver aqui, a capacidade de atração de emprego de Oeiras é considerável. Entra muita gente de Sintra, de Lisboa e de Cascais. Contudo, há um número maior que sai de Oeiras para trabalhar nos locais, sobretudo em Lisboa, e sobretudo para a administração pública, serviços às empresas. E, o mais interessante talvez para agora, porque isto já seria com certeza, os espaços urbanos do Conselho englobavam 65% dos estabelecimentos e 43% dos empregados em Algés de Linda. Ou seja, é este pedaço azul escuro e mais este aqui, com Algés de Linda Velha, estes aqui, quer em termos de estabelecimentos, ou seja, empresas, e aqui empregos, mostra bem que, apesar da desvitalização que tem sucedido, de algum menosprezo de uma série de setores essenciais, este território é, obviamente, um território muito urbano e que tem todo o potencial para ser, no futuro próximo, face ainda por cima às dinâmicas que existem hoje em dia na metrópole de Lisboa, para ter muito mais qualidade de vida. E termino, precisamente, com os últimos 2 slides, Robert, que é os pontos que eu quero deixar de resumo para estas minhas considerações. Primeiro ponto, importantes mudanças na metrópole, como eu vos referi. Uma evidente inserção dos territórios-cidade, territórios que são cidade, isto é, território-cidade, obviamente, nas dinâmicas centrais da metrópole.
Uma tendência, quer pelas reestruturações metropolitanas em curso, mas também pela atividade das gentes próprias do Conselho e, em particular, aqui do território de Algés. Há uns tempos atrás, e também a organização referiu, falou-se muito num evento que chamou-se As Portas de Algés. As Portas é uma velha simbologia dos anos 80, em que se fez um plano estratégico coordenado pelo professor Jorge Gaspar, o professor Jorge Gaspar para Lisboa, e que havia, e com o arquiteto Manuel Graça Dias e outras pessoas muito interessantes, em que se falava das diferentes portas de Lisboa. Uma delas era as Portas de Algés. Eu creio que já não faz sentido. Algés não deve ser uma porta, deve ser integrado na grande casa urbana que é a Grande Lisboa. Já não se trata de porta, já não é essa a questão. Isto foi nos anos 80 e mesmo assim nos anos 80 já não havia tanto plano de portas porque, como eu referi ao princípio, e sendo eu de Lisboa, para mim Lisboa não termina nas portas de Benfica, ou nas portas de Algés, ou nas portas do Parque das Nações. É tudo Lisboa. Claro que há malhas urbanas mais contínuas e menos contínuas, mas caramba, se estamos a falar de malhas urbanas contínuas, obviamente que aqui em Torres Estilo e Algés é por excelência, ou deveria ser assim, uma malha urbana contínua. E portanto eu diria, um pouco também para continuar a metáfora da casa, da porta, da arquitetura, uma porta não, mas quase mais uma sala, com várias janelas e varandas, porque ainda por cima está em frente ao rio e ao mar. Algés tem um elevado potencial de qualidade de vida. Potencial. Embora tenha estas questões a resolver, mas tem um enorme potencial. Tem elementos urbanos e ecológicos de excelente valor, conjuga urbanidade, emprego, cultura, lazer, tem uma população consideravelmente qualificada, que, pelo que parece, às vezes não pelas melhores razões, a gentrificação dos centros de Lisboa, etc., mas gente que está a vir para aqui, que ainda consegue, apesar de tudo, adquirir ou arrendar casas aqui, e aí era importantíssimo que houvesse aqui uma regulação muito atenta do metro quadrado e dos apoios à habitação protegida em zonas urbanas de excelência, como é o caso de Algés e de toda a freguesia, diria eu. E pronto, e a juntar a isto os desafios que a própria Europa nos propõe. E como é que isto se poderia fazer? E aí vão-me perdoar de ser, de novo, relativamente teórico ou conceptual, porque aí deixa a vossa discussão, porque vocês é que são de Algés e conhecem melhor Algés e não tanto eu, não é? Com espaços públicos de grande qualidade. Hoje em dia é mais que sabido que os grandes investimentos, os principais investimentos empresariais e de economias com valor acrescentado vêm para locais, mesmo os estrangeiros, onde Lisboa ou Lisbon está no foco, vêm para locais com qualidade de vida. Há 10 anos atrás, a Teresa de Sousa do Público fez uma entrevista e perguntou-me: então onde é que Lisboa deve investir? Eu disse: na qualidade de vida. Não, mas ok, mas nos transportes, no setor automóvel, não, na qualidade de vida. Investir na qualidade de vida e trará isso tudo. Talvez não traga os maiores grandes investimentos, as grandes fábricas, mas traz milhares de pequenos de todo o mundo. Portanto, investamos na qualidade de vida urbana e estaremos a investir não só em nós, mas também no futuro desenvolvimento económico de tecidos urbanos que vão ser, de certeza, mais propensos à inovação, ao conhecimento e às novas gerações. Uma série de equipamentos que existem aqui em Algés, e pelo que eu percebi nas conversas que tivemos, que ainda estão muito por potenciar: o mercado, a biblioteca, o centro cultural aqui ao lado, algumas escolas, a própria estação ferroviária, a futura nova praça que se avizinha, como eu referi. Não quero entrar na caixa de Pandora, que é que tipo de projeto vai ser. A única questão que eu aqui venho colocar é que tudo isto deve ser feito em termos muito humanos, muita programação e muita interligação com as comunidades locais e numa co-governação, como se diz hoje em dia. É evidente que as autarquias, quer Câmara, quer Junta, têm que aprender a trabalhar com a cidadania. Não vão perder nenhum poder nem respeito por isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma retoma definitiva da ligação às margens ribeirinhas e marítimas não será fácil, porque há grandes barreiras, mas é um caminho a ser feito de várias formas. Mais uma vez a questão do emprego, como eu referi, incentivos ao empreendedorismo, às redes de ação social, programas de suporte à residencialidade, ativar todas essas redes com debates, com participações, com as locais 21, com ações participativas, em forma o mais variada e centrífuga possível. Não tem que ser 2 ou 3, como é que sejam 20 ou 30. Algumas morrem na praia, outras não morrem, avançam. É assim que a democracia se constrói. E um último ponto. Creio eu, como lisboeta, que nas recentes décadas veio a construir uma cultura de estratégia de visão territorial, boa ou má, é melhor ou pior numas áreas ou em outras,
no meu entender, deve agora ampliar e simplificar essa cultura. Com os stakeholders e os cidadãos, nomeadamente estes, estão a fazer este evento. Muito obrigado.